Você já parou para pensar sobre a importância que os filhos têm na vida dos pais? No programa de hoje a gente vai conhecer uma história que é inspiradora, então não sai daí, Simplicidade já está começando. Hoje nós viemos aqui para a Unisul, olha que lugar lindo, para falar sobre um tema que é muito importante, principalmente nos nossos dias. Nós vamos falar sobre família. E para falar sobre esse tema, vamos conhecer um casal, conhecer melhor um casal que tem muita propriedade no assunto. A gente vai conversar hoje com a Renata e com o Evandro. Muito obrigada por aceitarem o convite. Vocês têm uma história linda que eu conheço e a gente vai ter a oportunidade de mostrar para o público. Contar um pouquinho dessa história. Eu quero começar falando então, eu vou introduzir a história aqui. Vocês têm 3 filhos, a Rebeca, o João e a Noemi. Tão jovens com 3 filhos já. A gente vai entender por quê. Vocês tiveram a Rebeca, filha biológica, e depois adotaram o João e depois adotaram a Noemi. Isso mesmo. Né? Como que começa essa história? Depois da Rebeca. Vocês tinham a Rebeca, decidiram assim adotar o João? A gente decidiu ter o segundo filho, né? E aí como é que seria o segundo filho? E a gente sempre teve essa sensação de que a gente adotaria uma criança, né? Desde o nosso namoro a gente falava sobre isso. E aí quando a gente decidiu ter o segundo filho ficou muito perceptível, né? Por vários fatores da vida, vários acontecimentos, uma coisa linkando com a outra, que tu diz assim, não, o segundo filho vai ser por adoção, né? E aí nós pegamos ali o cadastro, ali a ficha de cadastro, e tem uma série de perguntas ali, sexo da criança, cor da criança, idade da criança. Então tinha 2 coisas que a gente tinha certeza absoluta, que a gente tinha convicção de que não daria pra gente, né? Uma criança com problemas físicos ou mentais permanentes, porque a gente tinha uma corrida muito grande, assim, a gente tem uma vida muito agitada e isso a gente realmente, né, não teria como lidar com isso. E que fosse mais novo que a Rebeca. A Rebeca tinha? A Rebeca, na época que a gente entrou na fila, ela tinha 3 anos. Né? Então a gente colocou até 3 anos. Foi a limitação da gente, que não tivesse problemas físicos ou mentais permanentes e que tivesse até 3 anos. Né? E aí foi aquele aguardo, né? E tu fica naquela expectativa, gente. Depois que decide. Nossa, é assim, ó, é uma expectativa louca, sabe? Tu fica naquela tensão. É que tá sendo gerado no coração. Exatamente. Aí tu deita e tu fica pensando, será que já nasceu? Será que tá com alguém? Será que tá bem? Será que já vive? Será que tá sendo gerado? E tu fica sonhando, sabe? Como eu tive uma gravidez natural, então eu sei, né, das 2 coisas. E é muito semelhante, porque tu vê a barriga crescer e tu fica pensando, será que vai ser parecida comigo? Será que vai ser parecida com ele? Será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Porque eu vou confessar... essas expectativas. Sim, e nós não vimos o sexo da Rebeca, a gente descobriu o sexo dela só no nascimento. Vocês né? gostam de uma expectativa, Exato. né? Então, e foi tudo surpresa, né? Os médicos lá agoniados para dizer pra gente qual era o sexo, a gente não quer saber, e foi aquela surpresa na hora do nascimento, né? Então, foi uma expectativa semelhante, assim, à adoção, né? O problema da adoção é que tu não sabe o prazo dessa expectativa. E aí isso gera um pouco de angústia, né? Cada telefonema, na verdade, tu acha que teu filho vai nascer, né? Essa verdade, sensação. Exatamente, exatamente. E não tem mais... antigamente tinha um pouco de tu ir nos orfanatos e olhar as crianças e tu olhar... Olha, é essa! Tipo, descobrir. E hoje não tem mais isso, né? Então a expectativa ficava assim, às vezes era uma angústia mesmo. Será que agora? E aí o ano foi acabando e a nossa vida mudou um pouquinho, porque o Evandro trabalhava aqui em Tubarão, na época nós somos de Laguna, né? E ele trabalhava em Tubarão e resolveu então pedir remoção para trabalhar em Laguna. Porque... O Evandro, para quem não sabe, é policial militar, né? Exatamente. E tu também é da área de Direito, né? Sou formada em Direito, né? Atua nessa área, aqui, servidora pública. Me formei então, aqui não Unisul. Unisul, né? Nada por acaso, né? Exatamente, Nada por acaso. né?
E aí sou servidora pública também. Na época que a Rebeca nasceu, já trabalhava em Laguna, né? Então só ele que estava aqui em Tubarão. E aí na época ele resolveu então pedir remoção para Laguna, né? Para trabalhar lá em Laguna. A minha vez? Isso foi determinante, porque eu sei uma boa parte da história, né? Essa história já inspirou muita gente, tenho certeza que vai inspirar ainda muita gente. E aí, isso foi determinante para que vocês encontrassem o segundo filho de vocês. Na verdade, assim, né? As pessoas falam muito em coincidências, né? Cada um com sua teoria, né? Mas eu acredito que Deus, ele direciona as nossas vidas, né? E uma das coisas foi essa, né? Que eu cheguei em Laguna e a primeira ocorrência que eu atendi em Laguna foi de uma busca e apreensão de menor. Foi a primeira ocorrência? Primeira ocorrência. Então, assim, naquele dia ali, eu sempre falo para algumas pessoas, né? Que ouvir Deus falar, basta tu pegar a Bíblia e ler, né? Ouvir alguém que maneja bem a Bíblia, né? Mas ouvir Deus audivelmente falar nos teus ouvidos é algo que não tem explicação, né? Eu lembro do dia, da hora, do momento, né? Não foi um momento muito... Ele sempre chora nessa parte. Ai, que lindo, eu acho lindo isso, acho lindo. Esse sentimento, acho lindo. Porque assim, ó, existe a sociedade, às vezes acaba falando que, né, o amor de mãe, o amor de mãe, o amor de mãe, quem gera é a mãe, né? Eu creio nisso, que existe algo especial ali, né? Mas eu vi meu filho sendo gerado, né? O fato de eu pegar ele a primeira vez nos braços, assim, e Deus falar comigo assim, esse é o teu filho, né? Foi algo sublime, né? Mas calma aí, que tu volta contando exatamente o que aconteceu nesse momento, tá, Evandro? Tá, Evandro e Renata. A gente volta já, então não sai daí. Simplicidade volta em seguida. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje, conversando com esse casal inspirador, Renata e Evandro, que estava contando para nós no primeiro bloco como isso começou. Desde quando brotou no coração de vocês o desejo de adotar, porque foi voluntário, né? Vocês não precisavam, assim, tipo, acho que é importante falar, porque tem tanta gente que não tem outra opção, né? Mas vocês tinham opção, né? Mas vocês tinham no coração esse desejo, né? Já tinha a Rebeca e a gente estava contando de como, especialmente o Evandro, conheceu o João. Continua essa história, Evandro, porque tá tão... Na verdade ali, né, esclarecendo até para o pessoal o que é essa busca e apreensão, né? É quando uma criança, um menor de idade, ele recebe algum tipo de como é que eu vou dizer para ti? Está em situação de risco? Não está sendo bem tratado. Não está sendo bem tratado, situação de risco. Da família biológica. E há uma denúncia, né? E o Conselho Tutelar acaba agindo, né, de uma forma e acaba ativando o Ministério Público por aí. O Ministério Público determina que tem que ser retirado a criança, né? Seja bebê, seja criança ou adolescente da família, né? E nisso a Polícia Militar geralmente presta um auxílio para o Conselho Tutelar, né? Que no dia foi o caso, eu estava de serviço. Tua primeira experiência em Laguna, tinha sido transferido. Tua primeira experiência foi exatamente essa. E eu fui transferido para Laguna e acabei ficando na parte operacional, que é o serviço de viatura. E foi minha primeira ocorrência, né? E poucos dias depois eu voltei para o trabalho administrativo. Providencial, então. Providencial, assim, ó. Foi do céu, né? Então... Tu chegasse na casa, tu visse o João. Sim. Ele tinha quantos meses? Aproximadamente quase 3 meses, dois meses, né? Mas no dia eu que peguei ele primeiro, assim, né? Então foi algo, eu falei... Ali tu tivesse uma convicção. Foi muito forte, assim. Inclusive no dia a conselheira tutelar, ela falou, depois que eu coloquei ele nos braços dela, né? Ela olhou para mim, talvez ela nem saiba disso, né?
mas ela olhou para mim e falou assim, Evandro, ele podia ser teu filho, né? E eu no meu coração assim, meu Deus, ele já é meu filho. Para a gente ter condição até de contar essa história, porque ela tem muitos detalhes, ali começou um processo. Vocês não sabiam exatamente como que ia ser, vocês sabiam que tinha uma fila de adoção. Sim, nós já estávamos na fila de adoção, nós já estávamos nessa expectativa de, né, da chegada do nosso filho ou filha, né? A Rebeca já sabia que ganharia um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas ela categoricamente já falou que seria um irmãozinho e o nome seria João. E aí a gente explicou para ela que a gente não sabia, podia ser uma menina. Ela disse, não mãe, é João ou Fanquico, é isso. E para ela deu, né? Então ela também estava naquela expectativa, né? E aí o Evandro fez a busca e apreensão junto com o Conselho Tutelar, entregou aquele bebê para o Conselho Tutelar e ele foi levado para Casa Lar, que é o abrigo, né? Um abrigo municipal onde as crianças nessa situação de risco costumam ficar. E aí o tempo foi passando e a angústia aumentando, até porque ele agora conhecia o filho e eu não, e ele vivia me falando e eu ficava naquela... Quanto tempo desse momento até a adoção propriamente dita? Desse tempo até a adoção mesmo foram 4 meses, né? Muita coisa aconteceu nesses 4 meses. Ele passou um período lá em casa, o período de festas entre Natal e 1º do ano. As assistentes sociais ali da Casa Lar, elas colocaram todas as crianças em famílias para que elas pudessem ter um ambiente mais familiar para passar as festas. Só que as famílias que elas conheciam, ninguém queria ficar com um bebê de 2 meses entre Natal e 1º do ano. E aí a conselheira tutelar falou, mas tem o Evandro, aquele que fez a busca e apreensão comigo, fala, a esposa dele trabalha aqui pertinho. E elas foram lá falar comigo, né? E aí eu conversei com o Evandro, tu estás entendendo que depois a gente vai ter que devolver, é um termo terrível, tá gente, mas foi exatamente isso, a gente teve que devolver. A gente vai ficar com ele e depois vai ter que devolver? Entendo, Renata, mas a gente vai ficar com ele nesse período. Então a gente ficou com o João nesse período, né? E a primeira vez que eu peguei ele foi maravilhoso também, assim, sabe? A gente chegou lá na Casa Lar e ele tava chorando muito. E as monitoras ali até falavam assim, nossa, ele não costuma chorar, ele é tão calminho. E ele chorava. Aí na hora que elas pegaram ele, colocaram no meu peito. E eu falei com ele, disse, calma, tá tudo bem. Ele parou de chorar, deitou no meu peito e dormiu. Na mesma hora, assim, sabe? Ele deu um suspiro e dormiu. A Rebeca já veio, já abraçou ele. E aí a gente ficou com ele nesse período. Tivemos que levar de volta, né? Isso custou muito pra gente. Emocionalmente foi muito difícil, né? Para a Rebeca também foi muito difícil, por mais que a gente tivesse levado ele para dentro da nossa casa como um amiguinho dela, a gente não falou que ele era o irmão dela. A gente sempre procurou preservar o coração, o sentimento dela, assim. E o nome dele era João, né? Então, isso foi muito difícil para ela também, né? E a gente tinha que esconder os nossos sentimentos dela, a gente não chorava na frente dela, porque a gente chorou muito. Por prudência tinha que fazer isso. Exatamente, né? Mas aí devolvemos ele para Casa Lar e toda semana eu ia visitar ele na Casa Lar. Então... Dá mais uma pausa. Ai, que chato. Meu Deus, tem tanta coisa pra falar. Ai, meu Deus. Mas a gente volta, tá? No terceiro bloco para continuar essa história. Então não sai daí, Simplicidade. Volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro bloco do programa de hoje. Um programa hoje cheio de emoção, né, Ivan? Impossível não falar sobre esse assunto e se emocionar, né, Ivan? Tu estava falando nos bastidores, né, que hoje eu vejo ele tirando uma nota na escola, né, um 7 na escola. Eu me emociono, eu vejo ele sabendo ler, eu vejo, né, porque dá essa sensação de missão, assim, Evandro? Na verdade, nesse período que a Renata falou ali anteriormente, que ele ficou com a gente acabou levando ele num pediatra, né, num médico, até porque ele necessitava de cuidado mesmo, né? E os diagnósticos de uma criança que passa por um período de subnutrição, que era o caso dele, são consequências graves, né, no desenvolvimento e tal.
E assim, eu acredito em milagre de Deus, né? A vida dele, a minha vida, a vida da Renata, todos nós somos um milagre, né? Mas a dele tem algo especial, né? Ele sempre se desenvolveu super bem, né? Quando ficou com a gente, ele definitivo. Ele é extremamente sociável, ele conversa com todo mundo, né? Um menino muito inteligente, então... mas a gente tem, tu fica aquele temor, isso, né? Assim, ó, então quando eu lembro que a primeira nota abaixo que ele tirou, né? E para alguns pais pode ser um problema. Eu celebrei assim, meu Deus, pelo menos, né? Tá ali, ele tá conseguindo, ele tá num caminho bom, né? Mas eu acho, me permita dizer, eu acho que amor é um tempero e tanto, né? É um tempero e tanto. Olha só, Renata, eu estava falando que teve esse momento de ele retornar. Exatamente. Ele retornou, né? Nós tivemos que deixá-lo lá na casa lá e eu visitava ele toda semana e a gente começou a saber como é que estava a fila de adoção. E o nosso desespero era de ele ir para outra pessoa que não fosse nós, né? E aí nós conseguimos saber que tinha muita gente na frente, na nossa frente na fila. Mas o curioso é que ninguém que estava na nossa frente tinha o perfil para ele. A maioria queria menina ou queria irmãos. Então nós éramos a bola da vez, né? Ou seja, tudo se encaixou. Exatamente. Então, uns 2 meses depois que nós tivemos que devolvê-lo, a gente foi lá e pegou ele de volta, dessa vez em definitivo, né? E aí foi assim uma alegria, porque a gente apresentou para a Rebeca, filha, o teu irmão chegou. Né? O João agora é o teu irmão. E aí, já aproveitando o gancho, ele veio, né? Incorporou a família completa, né? Só que não, né? Só que não. A gente descobriu que a mãe biológica dele estava grávida de novo, né? E passou o período da gravidez, a gente soube que ela ganhou, né? E eu vivia, tipo, investigando a situação da criança, mas estava lá, né? Até que com 1 ano e 4 meses, a mãe biológica dela foi presa, né? E eu liguei pro fórum assim, olha, eu tô com o irmãozinho dele. Se ela for para adoção, lembra disso? Nós não estávamos mais na fila, mas a lei diz que os irmãos precisam de preferência ficarem juntos, né? Então eu me vali desse artigo da lei. No coração de vocês já salva isso também. É interessante isso, né? Que a gente não conhecia o rosto dela, não sabia como era e a gente já amava como pai, né? Inclusive a gente já tinha assim, ó, se programado para ter uma poupança, para ter um dinheiro, né, reservado para o futuro dela. Né? Sobre o nome sim, né? O nome dela seria Noemi. Já tinha nome. Exatamente. E aí me ligaram do fórum, né? Assim, vocês realmente têm interesse em ficar com a irmãzinha do filho de vocês? Sim, nós temos. Vocês podem vir no fórum, então, para assinar um termo dizendo que vocês têm interesse, tu e teu marido? Sim, nós vamos. Saí do meu trabalho, ele saiu do trabalho dele, nós nos encontramos no fórum. E o juiz passa pela gente. Vocês que são o casal que vão ficar com a menina? Sim, somos nós. Eu vou fazer a busca e apreensão dela agora. Vocês já podem levar ela para casa. Vocês já têm um nome para ela? Qual é o nome que vocês querem dar para ela? Tem algum problema vocês levarem ela hoje para casa? A gente se olhou assim. Não! Prepara tudo sim, né? Exatamente. A gente entrou no fórum para assinar um papel e saímos com uma filha. E ela tinha quanto? Ela tinha 1 ano e 4 meses. Eu digo para ela que ela foi meu presentinho surpresa, né? Foi a gravidez mais rápida da história, de poucas horas. E tá ali ela hoje bem linda, né? Crescendo, bem saudável, bem feliz. Ela quando chegou realmente assim, foi uma bagunça lá em casa, porque não se dá tempo. Mesmo que tu tenha uma gravidez que não foi planejada, tu tem 9 meses para organizar a tua vida. Então, assim, até para as crianças foi uma surpresa. A gente chegou em casa e eles tinham uma nova irmãzinha, né? Mas a capacidade deles de amá-la foi algo assim extremo, sabe? Eles abraçaram ela, eles cuidaram dela. E a Noemi teve muita dificuldade, principalmente com o Evandro, né? Mas as crianças acolheram ela de uma tal forma que ela foi vendo como eles se relacionavam com o Evandro. Ela tinha muito medo de homens, né? Então, do Evandro, do meu pai, do meu sogro, ela não gostava muito deles, assim, de ter contato com eles. Mas as crianças, a Rebeca e o João, envolveram ela com tanto carinho, com tanto amor e fizeram ela ver esse carinho que ela podia ter pelo Evandro, que eu lembro quando ele foi embora uma vez para o trabalho e ela não deixava ele fazer carinho nela, sabe? E aí ela pegou, ela pequenininha, ela estendeu os braços para pedir colo para ele a primeira vez, lá na porta de casa, ele saindo para trabalhar.
Ele não sabia o que fazer, ele congelou, ele olhou pra mim assim, Que lindo. abraça ela! E ele tipo, sem saber o que fazer, sabe? Ele pegou ela no colo, abraçou, chorou um monte Que experiência, né? e foi trabalhar. Eles têm que idade hoje? A Rebeca vai fazer 13 esse mês. Já? Já vai fazer 13, né? O João tá com 9 e a Noemi, a nossa Mimi, tá com 8, a nossa caçulinha, a nossa pirralha. Carinhosamente eu chamo ela de Que pirralha. delícia. Pra gente fechar o programa, para as pessoas que têm receio de ter um filho, biológico, adotivo, enfim, de ter um filho, Ser pai e mãe. ser pai e mãe, que conselho vocês dariam? Conselho dizem que, né? Mas o que vocês diriam para essas pessoas? Que é a melhor coisa que tem, sabe? É o amor que a gente tem, que a gente não sabe que tem e vem com a maternidade, com a paternidade. É algo que não dá para explicar, sabe? Eu cuidei dos meus irmãos pequenos e eu dizia para minha mãe assim, eu sei ter filho, é completamente diferente, né? Eu sempre digo para quem tem um filho, tem o segundo, porque tu não vai dividir o amor multiplica de uma forma assim. Eu olhava para a Rebeca e assim, como é que eu vou amar outra pessoa? É fácil, né? E não tenha medo, se não consegue, por vários motivos, ter um filho natural, olha, a adoção é do céu, sabe? É algo assim que é recompensador em todos os aspectos da maternidade. Eu não tenho medo do futuro deles, né? Até porque nada me garante que a minha filha biológica vai dar certo no futuro. Então eu não posso colocar a culpa nos meus filhos que foram adotados num passado que eles nem sequer carregaram, sabe? Quem está fazendo o futuro deles sou eu e é o Evandro, né? Então eu não tenho medo do futuro deles, de nenhum dos três, sabe? Porque nós estamos dando o melhor que a gente tem para dar, né? E esse é o meu conselho. Não tenha medo, porque o amor é o tempero. É isso. Gostei do tema, o amor é o tempero. Gostou? Gostei. É que na verdade assim, eu acho que as pessoas hoje têm a questão do egoísmo, né? De viver para si, né? E quando tu é pai e mãe, tu não vive mais para si, né? Eu tinha um monte de sonho, assim, meu Deus, vou sair no mundo e não sei o quê. E tu acaba assim, não é isso, né? Meu objetivo de vida é preparar pessoas para ajudar outras pessoas, né? Eu acho que esse é o sentimento de ser pai e mãe, né? Tu é preparar pessoas totalmente diferentes de ti. Sendo biológico ou não, são diferentes, né? Sentimentos diferentes, comportamentos diferentes, personalidades, meu Deus, totalmente diferentes. Mas eu acho que o sentimento de tu ser esse instrumento, de preparar pessoas para o mundo. E é isso que a gente faz, assim, ó, a gente educa eles, foca que eles devem amar as outras pessoas, que eles devem usar as ferramentas que Deus deu através dos dons, dos talentos, para ajudar outras pessoas, né? Porque isso que é o sentido da vida, né? Eu me sinto muito feliz, assim, em ser pai deles, em receber essa missão de Deus de prepará-los, né? E eu acho que é isso, né? Esse sentimento de tu abdicar de algumas coisas que tu talvez acha que é certo e amar as pessoas, né? Missão. É missão. Muito nobre. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, tá? Por compartilharem esses momentos da vida de vocês. A gente agradece prazer. demais. E agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história.